Olá, eu sou o Luke. Bem-vindos ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual lugar do Brasil você é. Eu sou João, caminhoneiro há 20 anos, e nunca vou esquecer daquela noite sem lua. Era por volta da meia-noite e eu dirigia meu velho Scania por uma rodovia estadual, no interior do Brasil, com uma carga de peças automotivas que precisava entregar antes do amanhecer. O prazo estava apertado e meu GPS sugeriu um atalho por uma tal de BR-666, uma estrada secundária que eu nunca tinha ouvido falar. Não gostei da ideia, mas confiei na tecnologia e virei à esquerda, entrando numa estrada estreita, com o asfalto rachado e mato invadindo as margens. O rádio chiava, incapaz de pegar qualquer estação, e o silêncio da noite só era quebrado pelo ronco do motor. Depois de uma hora dirigindo, comecei a sentir um frio na espinha. A estrada parecia não acabar. Não havia placas de quilometragem, nem postes, nem sinal de vida. Passei por uma placa quebrada com o número 666 pintado em vermelho desbotado. Achei estranho, mas continuei. Alguns minutos depois, lá estava ela de novo, a mesma placa, idêntica, com as mesmas rachaduras. Olhei para o odômetro do caminhão e ele marcava a mesma quilometragem de antes, como se eu não tivesse saído do lugar. Meu coração acelerou. Chequei o GPS, mas a tela estava congelada, mostrando um ponto piscando no meio do nada. Tentei manter a calma, pensando que era só cansaço, mas algo dentro de mim dizia que tinha coisa errada. Acelerei, desesperado para encontrar uma saída, mas a paisagem se repetia. A mesma árvore retorcida à esquerda, o mesmo riacho seco à direita, a mesma placa quebrada. O rádio, que até então só chiava, começou a emitir um murmúrio baixo, como vozes falando ao mesmo tempo. Ajustei o volume, tentando entender, e ouvi. Você não sai, você pertence à estrada. Meu sangue gelou. Desliguei o rádio, mas o som continuou, mais alto, como se viesse de dentro da cabine. Ri nervoso, tentando me convencer de que era só minha cabeça pregando peças, mas então vi algo no retrovisor. Uma sombra, como uma silhueta humana, atravessou a estrada atrás do caminhão. Pisei no freio, suando frio, e olhei de novo. Nada. A estrada estava vazia. Resolvi parar o caminhão e descer para dar uma olhada. A escuridão lá fora era tão densa que parecia engolir a luz dos faróis. O ar estava pesado, como se carregasse um peso invisível. Enquanto checava os pneus, ouvi um farfalhar na mata. "Quem tá aí?" gritei, mas só o eco respondeu. Meu coração batia na garganta. Voltei correndo para a cabine, tranquei as portas e acelerei. Foi quando vi, ao longe, sob a luz dos faróis, uma figura encapuzada parada no meio da estrada. Não dava para ver o rosto, só um vulto preto com um capuz cobrindo a cabeça. Pisei fundo, mas a figura não saía do lugar. Parecia estar sempre à mesma distância. Não importava o quão rápido eu fosse. A partir daí, tudo piorou. A figura começou a aparecer em cada curva, sempre parada, sempre me observando. Eu gritava, xingava, mas ela não se movia. O rádio agora tocava minha própria voz, como se fosse uma gravação. "Alguém me tira daqui. Não consigo sair." Eu nunca tinha dito aquelas palavras. Meu celular não pegava sinal, e o tanque de combustível, que eu tinha enchido antes de entrar na estrada, estava quase vazio. O caminhão começou a engasgar, e a figura encapuzada apareceu bem na minha frente, os olhos brilhando como brasas sob o capuz. Num impulso, joguei o caminhão contra ela, mas não houve impacto. O vulto se dissolveu como fumaça e a estrada sumiu. De repente, eu estava no vazio escuro, com o caminhão flutuando num espaço sem fim. O rádio explodiu em risadas abafadas e a voz sussurrou: "Você nunca sai da estrada. Ela é sua casa agora." Eu não sei quanto tempo passou. Só sei que nunca cheguei ao meu destino. Dizem que encontraram meu caminhão abandonado numa estrada estadual, com o tanque cheio e o motor frio. Eu não estava lá, mas às vezes
Em noites sem lua, ouço o ronco do meus canos ecoando na escuridão e sinto a estrada me puxando de volta, como se eu nunca tivesse saído da BR-666. Meu nome é Sérgio e há 15 anos dirijo um caminhão pelas estradas do Brasil. Já vi de tudo: acidentes, assaltos, temporais que quase me jogaram para fora da pista. Mas nada se compara àquela noite na BR-116, uma rodovia que corta o interior do Paraná. Era uma noite fria, com uma névoa rasteira cobrindo o asfalto. Eu estava exausto, voltando de uma entrega longa, com o rádio chiando uma música sertaneja que mal se ouvia. Só queria chegar ao próximo posto, tomar um café e dormir. Mas algo naquela estrada mudou tudo. Estava dirigindo devagar por causa da neblina quando percebi um vulto no canto do olho, à direita da estrada. Era rápido, como uma sombra que passou e sumiu. Pensei que fosse um animal, talvez um cachorro, mas meu estômago embrulhou. Olhei pelo retrovisor, mas a névoa engolia tudo. Continuei, com o coração um pouco mais acelerado, e então vi de novo. Dessa vez, a sombra estava mais clara, como uma silhueta humana, esguia, parada na beira da estrada. Não deu tempo de ver detalhes, porque ela sumiu assim que os faróis a tocaram. Minha boca secou, mas disse a mim mesmo que era só cansaço, que a estrada brinca com a cabeça da gente. Uns quilômetros adiante, a sombra apareceu de novo, agora no meio da pista. Pisei no freio, o caminhão guinchou e meu coração quase saiu pela boca. Era um homem, magro, com roupas rasgadas e um rosto encoberto por um capuz. Ele ficou parado, olhando para o chão, como se não me visse. Buzinei, mas ele não se mexeu. Desci do caminhão, com as pernas tremendo, e gritei: "Ei, sai da frente!" Mas quando pisquei, ele não estava mais lá. A estrada estava vazia, só a névoa e o silêncio. Voltei para a cabine, trancando a porta, e acelerei, querendo deixar aquele trecho para trás. Mas a sombra não me deixou em paz. A cada poucos minutos, ela aparecia, às vezes na beira da estrada, às vezes cruzando o asfalto, sempre sumindo antes que eu pudesse ver direito. Minha respiração estava curta e o rádio começou a chiar, como se alguém estivesse tentando falar. Então, ouvi um murmúrio baixo, quase um sussurro. "Você viu? Você sabe." Fiquei paralisado. Desliguei o rádio, mas a voz continuou, agora mais clara, rouca, como se viesse de dentro do caminhão. Ele não parou, ele me deixou morrer. Eu não queria acreditar, mas algo naquela voz me fez lembrar de uma história que ouvi num posto de caminhoneiros meses antes. Um mendigo, chamado Zé, vivia perambulando pela BR-116, pedindo comida e carona. Uma noite, um motorista bêbado, dirigindo um caminhão como o meu, o atropelou e fugiu, deixando sangrando no asfalto. O corpo de Zé foi encontrado dias depois, e desde então, dizem que ele assombra aquela estrada, buscando o culpado. Eu não era aquele motorista, mas a sombra parecia não ligar para isso. As aparições ficaram mais agressivas. A sombra começou a bater na janela do passageiro, o som ecoando como marteladas. Eu gritava, acelerava, mas ela sempre reaparecia, agora mais perto, quase colada no vidro. Uma vez, vi o rosto sob o capuz, olhos fundos, pele cinzenta e uma expressão de ódio que me fez gelar. O caminhão começou a falhar, o motor engasgando, as luzes piscando. Olhei para o tanque. Impossível. Ele estava quase vazio, mesmo tendo abastecido poucas horas antes. O rádio explodiu numa risada gutural e a voz disse: "Você não escapa, como ele não escapou." Em pânico, parei num acostamento, com as mãos tremendo no volante. A sombra estava do lado de fora, a poucos metros, apontando para mim. Então, ouvi batidas na traseira do caminhão, como se alguém estivesse tentando abrir a carga. Desci, com um pé de cabra na mão, pronto para enfrentar o que fosse. Mas não havia ninguém.
Só a névoa e o silêncio. Quando voltei para a cabine, a sombra estava lá dentro, sentada no banco do passageiro. Gritei, joguei o pé de cabra, mas ele atravessou o vulto como se fosse fumaça. A voz veio de novo, agora dentro da minha cabeça. Você viu? Agora você carrega. De repente, tudo parou. O motor voltou a funcionar. As luzes se estabilizaram e a sombra sumiu. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir. Acelerei sem olhar para trás, dirigindo como louco até chegar a um posto de gasolina lotado de caminhoneiros, já com o sol nascendo. Estacionei, ainda tremendo, e contei a história para um grupo de motoristas. Um deles, um velho com cicatrizes no rosto, me olhou sério e disse: Você cruzou o trecho do Zé. Ele marca quem passa por lá à noite. Agora, ele está com você. Eu ri, tentando fingir que não acreditava, mas senti um peso no peito. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Toda vez que dirijo no escuro, sinto ele no banco do passageiro, um peso que não explica. Às vezes, vejo a sombra no retrovisor, com aqueles olhos fundos me encarando. O rádio chia, mesmo desligado, e ouço sussurro: Você carrega. Não sei o que Zé quer de mim. Não fui eu que o matei, mas algo me diz que ele não vai me deixar em paz. Nunca mais pego a BR-116 depois do pôr do sol, mas sei que, onde quer que eu vá, ele está lá, esperando, na sombra da rodovia.